5 questões caíram na prova de tabelião do estado de Minas Gerais, concurso da EGEF, as primeiras 5, ok? Então tá. E é o seguinte, a primeira é, o interessado pode escolher o tabelião de notas para a lavratura de qualquer ato notarial, eu dei como exemplo a compra e venda, independentemente do local de sua residência. Questão verdadeira ou falsa? E aí, verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Pessoal, eu como interessado, posso escolher o tabelião de qualquer local do país para lavrar o ato notarial. Então lembra da pergunta? Eu estou vendendo meu imóvel em Águas Claras. Eu posso escolher um tabelião de Roraima para fazer essa escritura de compra e venda? Posso, sem problema algum. Galera, o que não pode é o tabelião sair de lá para fazer a escritura aqui. Mas eu posso ir até o cartório dele fazer? Posso, então cuidado. Eu posso escolher qualquer tabelião, mas desde que o tabelião faça lá no cartório dele. Ele não pode vir até Brasília para fazer essa escritura. Então fica ligado. Ó, questão número 2. Questão número 2, também tabelião de Minas. Em caso de doação de bens móveis, em caso de doação de bens imóveis, não importa a localização deles para determinar a competência do notário. Eu estou doando uma casa em Águas Lindas, para o meu tio. Nesse caso de doação de bens imóveis, não importa a localização do bem para determinar a competência do notário? Verdadeiro. Eu estou doando uma casa que eu tenho em Águas Lindas para o meu tio que mora na Paraíba. Sem problema, pessoal. Eu posso escolher qualquer tabelião do país para fazer essa escritura de doação, sem problema algum. Perfeito? Então cuidado para você não confundir registro de imóveis, que é bem fechadinho nessa questão da territorialidade, com a competência do notário, também conhecido como tabelião. Perfeito? Então muito cuidado com isso. Então eu posso escolher qualquer tabelião do país para fazer essa escritura pública de doação, Paulo? Não importa a localização do bem? Não importa a localização do bem. Beleza? Essa foi a segunda questão. Questão número 3. O tabelião poderá praticar atos de seu ofício em qualquer cidade da mesma região metropolitana e independentemente dos limites territoriais dos municípios. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eu acabei de falar para você o seguinte: o tabelião de Minas pode fazer a escritura de qualquer ato que esteja acontecendo no país, só que ele tem que fazer dentro do território para o qual ele recebeu delegação, dentro dos limites do município ou dos municípios para o qual ele recebeu delegação. Então, se liga, se o tabelionato do camarada ele está circunscrito ao município de Valparaíso, ele não pode sair de Valparaíso para fazer um determinado ato. As pessoas de fora de Valparaíso podem ir até ele, mas ele não pode ir até as pessoas e fazer o ato fora dos limites da sua competência. Beleza? Tá legal, né? Princípio da territorialidade do notário. Então tá, essa foi a questão número 3. Eu vou para a questão número 4 agora, também tabelião de Minas. Nos termos da Lei 8935, que é a lei dos notários e registradores, o escrevente de um tabelionato de notas poderá praticar apenas os atos que o notário autorizar expressamente. Verdadeiro ou falso? Nos termos da Lei 8935, o escrevente de um tabelionato de notas poderá praticar apenas os atos que o notário autorizar expressamente. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro, pessoal. Está lá no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8935. O escrevente, que pode ser inclusive o tabelião substituto, queridão, ele só pode praticar os atos que o titular o autorizar nos termos do artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8935 de 1994. Então toma cuidado, porque quem vai determinar se o escrevente tem muito ou pouco poder é justamente o tabelião titular. Perfeito? Então, eu como tabelião, tô quase lá, né? Aprovado em alguns estados aí. Eu pego a minha espada de Grayskull e aí eu aponto para o gato guerreiro, que seria o escrevente, e digo para ele quais são os poderes que ele terá. Perfeito? Então, cuidado com isso, porque quem define os poderes do escrevente é o tabelião titular.
Beleza? Anotou aí? Então tá. Querido, questão número 5. É o seguinte. Dispondo a Lei 8.935, olha o que diz a Lei 8.935, gente. Dispondo a Lei 8.935 de 94, que a responsabilidade criminal por ato próprio da serventia, praticado por preposto de serviço notarial, será individualizada? Considerando que a lei diz isso, conclui-se que a individualização prevista no caput não exime os notários de sua responsabilidade civil. O que você me diz? Volta a questão aí e me responda. Considerando que a lei diz que a responsabilidade criminal por ato próprio da serventia praticado por preposto de serviço notarial será individualizada, conclui-se que a individualização prevista no caput não exime os notários de sua responsabilidade civil? Sim ou não? Verdadeiro, pessoal, verdadeiro, sem a menor dúvida. Sabe por quê? Veja só. O que a Lei 8.935 está dizendo é o seguinte: se o camarada que eu escolhi para ser meu escrevente fizer merda criminal, ele responde a porcaria criminal sozinha. Agora, o fato dele responder sozinho na seara criminal não me exime de indenizar civilmente aquela pessoa que foi prejudicada pelo ato do meu empregado, do meu escrevente. Se ligou? Então cuidado para você não confundir. O tabelião não interessa se foi ele que praticou ou se foi o escrevente, ele responde sempre civilmente, ok? Agora, tem um detalhe, no que diz respeito à seara criminal, se o camarada, por exemplo, falsificou um documento, lógico que eu, tabelião, ou você, considerando que você já esteja aprovado, seguinte, você não será responsabilizado criminalmente, mas civilmente você vai responder. E lembrando, pessoal, que em 2016 nós tivemos uma modificação na lei que transformou a responsabilidade dos notários de objetiva para subjetiva. Ei, caiu uma responsabilidade aí de mais de 100 anos de história. Antigamente, independentemente de dolo ou culpa, o notário ou registrador respondia de forma objetiva, ok? Ele tinha que responder. Responsabilidade objetiva, aquela que não depende de dolo ou culpa. Agora é diferente, a responsabilidade é subjetiva. Você tem que provar dolo ou culpa do tabelião ou dos seus escreventes para que você seja indenizado. Beleza? Essa é novidade de 2016, hein? Queridão, legal. Vamos então para a nossa questão número 6, que foi cobrada também na prova de tabelião de Minas. Seguinte, o tabelião, em seu próprio tabelionato, poderá promover a lavratura de atos de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins até o 3º grau, desde que ele exija a representação dessas pessoas por procuração pública. E aí, cara chegou até o meu cartório, e esse cara que chegou lá é meu irmão, ou então chegou a minha esposa. E aí, chegou minha esposa ou chegou parente meu na linha reta ou colateral até 3º grau. Se eu exigir representação dessas pessoas por procuração pública, eu posso praticar os atos? De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum. Ô Paulo, então a sua esposa, ô Paulo, então os seus parentes até o 3º grau não podem fazer nada no seu cartório? Ô Paulo, eu sou seu primo. Primo não tem problema porque é 4º grau, tá? Ô Paulo, eu sou seu irmão, Paulo, seu parente aí de 2º grau, não vou poder fazer nada no seu cartório. Pode. Só que tem um detalhe, sabe o que vai ter que acontecer? O ato tem que ser praticado pelo meu substituto legal, ok? O ato, segundo o artigo 27 da Lei 8.935, tem que ser praticado pelo substituto legal. Ó, nesse momento quem está me filmando aqui é meu amigo Cleiton, provavelmente um substituto em um dos meus cartórios. E é o seguinte, ele como substituto é que vai praticar o ato, caso a minha esposa queira lavar uma escritura de compra e venda lá no meu cartório. Lógico que ela vai lavrar lá, fala a verdade. Amor, tá me assistindo aí? Amor, ó. Te amo. Ó, se liga, lógico que ela vai ter que lavrar lá, só que aí é o Cleiton que vai ter que fazer a escritura, ok? Então meu irmão chegou lá, minha esposa, sendo minha tabeliã substituta, ela que vai lavrar o ato para o meu irmão. Se ligou no movimento? Só que é o seguinte, ela não poderia, né? Porque meu irmão é parente dela, por afinidade.
Então eu teria que chamar, por exemplo, o Cleiton, que não é nosso parente, para lavrar aquela escritura. Se ligou aí? Então, a mulher do tabelião ou os parentes até terceiro grau podem fazer algo no cartório lá do tabelião? Pode, desde que o ato seja praticado pelo substituto legal. Se ligou? Então é isso aí. Artigo 27 da lei. Essa foi a nossa questão número 3, 4, 5, nossa questão número 6. Vamos para a questão número 7. Ih, querido, questões 7, 8, 9, 10 também cobradas na prova de tabelião de Minas. Então, a aula de hoje é uma homenagem a Minas Gerais, a terra do pão de queijo, que eu tanto gosto. Seguinte, serviços notariais, questão número 7. Questão número 7 de 300, hein? Serviços notariais e de registro são organização técnica e administrativa destinada a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. O que você me diz? Serviços notariais e de registro são organização técnica, verdade, e administrativa, verdade, destinada a garantir publicidade, verdade, destinada a garantir autenticidade, verdade, segurança, verdade e eficácia dos atos jurídicos. Galera, questão absolutamente correta nos termos do artigo 1º da lei 89/35. É para isso que serve os serviços notariais, é por isso que o cara recebe como tabelião. Ele tem que fazer tudo isso aqui, ó. É para garantir publicidade, por exemplo, da escritura de compra e venda, autenticidade, para dizer que ela é verdadeira, segurança do negócio, eficácia dos atos jurídicos, tudo isso, questão verdadeiríssima, reproduziu basicamente o artigo 1º da lei 89/35. E se você estiver gostando, não esqueça de apertar o botão do curtir, não esqueça de comentar aqui embaixo a saga dos 300. Questão número 8. A perfeição do ato jurídico realizado pelo notário, lembrando que notário é o mesmo que tabelião, registrador é o mesmo que oficial, beleza? A perfeição do ato jurídico realizado pelo notário serve também para evitar falsidade, inexatidão ou imperfeição de um documento. Verdadeiro ou falso? A perfeição do ato jurídico realizado pelo notário serve também para evitar falsidade, inexatidão ou imperfeição de documento. Lógico, gente, questão verdadeiríssima. É por isso que é tão importante o serviço do tabelião. A perfeição que ele dá para o ato jurídico serve também para evitar falsidade, inexatidão ou imperfeição de um documento. É por isso que o tabelião confere ali, quando ele age de forma responsável, detalhe por detalhe, para evitar falsidade, inexatidão ou imperfeição de um documento. Questão verdadeiríssima, ok? Vamos com a questão número 9. E é o seguinte, se você quiser receber essas questões no seu e-mail, esses vídeos, basta você se cadastrar no link que vai aparecer aqui em cima, se você estiver no Face, ou aqui embaixo se você estiver pelo YouTube, beleza? Cadastra seu e-mail aí, que aí você vai receber tudo de mão beijada e ainda recebe a programação da próxima turma do Tropa da Aprovação, ok? Então tá, questão número 9. O notário não é consultor jurídico e por isso não deve analisar os fatos de natureza econômica, moral ou familiar submetidos por seus clientes à sua apreciação sob o prisma do direito. Questão falsa. Lógico que tá falsa, essa aqui tá mole, né, gente? Gente, o notário, ele é sim senhor consultor jurídico, tá? O notário é sim senhor consultor jurídico e por isso ele tem que analisar os fatos de natureza econômica, de natureza moral, de natureza familiar submetido por seus clientes à sua apreciação sob o prisma do direito. Sem dúvida alguma, eu na função de tabelião tenho que analisar a função socioeconômica da pessoa. Eu vejo que o cara é muito rico, está acompanhado de um corretor espertão e do outro lado eu tenho uma pessoa pobre que não tem muita instrução e não tem advogado. Eu como tabelião tenho que orientar essa parte mais frágil aqui, que está sofrendo talvez uma desvantagem em função do indivíduo ser rico e estar acompanhado de um corretor muito espertalhão. Se ligou? Nada contra os corretores aí, mas lógico que toda profissão tem as pessoas que não são tão legais. Então, o que acontece, queridão? Eu tenho que analisar tudo isso.
ok? Se ligou? Eu tenho que dar orientação jurídica. O tabelião, sem dúvida, é um consultor jurídico, ok? Então, questão falsa. E para nós fecharmos o primeiro dia do desafio, e queridão, não sai daí sem compartilhar esse vídeo, ok? Para nós terminarmos a função notarial tem caráter cautelar, imparcial, público e técnico. Questão verdadeira. Lógico, gente, a função do tabelião ela tem caráter cautelar, lógico. O tabelião ele busca fazer, pessoal, a escritura de compra e venda toda de acordo com a lei, para evitar que lá na frente você não tenha problemas com o negócio que você foi realizado, que você realizou. Por isso que muitas vezes você vai fazer alguma coisa, o tabelião não aceita. E aí você fica chateado, mas o que o tabelião quer é que esse documento lá na frente não seja anulado pelo juiz e de repente você tem um prejuízo enorme. Então a função do tabelião ela tem natureza cautelar. Tem natureza imparcial? Sem dúvida. Gente, tabelião tem que ser imparcial. Não é porque o cara é mais rico que eu vou deixar de aconselhar o indivíduo ali que é pobre, que chegou ao cartório. Ok? Tabelião tem obrigação de ser imparcial. Obrigação. Perfeito? E caráter público e caráter técnico. Sim, caráter público e caráter técnico. Técnico, né? Inclusive o tabelião, via de regra, é formado em direito, tem que ser bacharel em direito. Ou então ter 10 anos de atividade notarial e registral. Se ligou no movimento? Então, querido, sem dúvida, todas essas funções, todas essas características estão inseridas dentro da função notarial. Então é isso, galera! Terminei então aqui 10 questões. 10 questões, só faltam agora 290. Gente, só falta 200. Faltava 300, agora só falta 290 questões. Queridão, eu espero você amanhã. Amanhã eu vou responder um monte de questões sobre a sua casa. Aí, galera do Minha Casa Minha Vida, eu vou falar sobre sua casa, galera do Minha Casa Minha Vida. Ei, você que tem um apartamentinho, tem uma casinha e tal, tá querendo fazer um condomíniozinho, né? Tá querendo fazer um desmembramento, você que tá precisando pegar uma certidão no cartório, amanhã eu vou falar sobre sua vida. Eu vou falar amanhã sobre registro de imóveis. Vou esperar você aqui, hein? Tô de olho em você. Ei, sai daí sem curtir não, irmão. Compartilha esse negócio aí. Beleza? Tamo junto, para o alto e avante. Beijo do PM.